Se tu puder, te convido a contar um pouco da história das tuas raízes polonesas, o que o senhor sabe da história da sua família polonesa. Meu avô nasceu em Lowell, em 1911, e minha avó e meu pai nasceram em Ternopil, minha avó em 1911 e meu pai em 1935. Sim. Vim ao Brasil em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, e essas regiões, se não me engano, hoje elas pertencem à Ucrânia, né? Mas lá também tem bastante poloneses, né? Ternopil virou Ternopil e Lwów virou Lviv. Sim, logo que até tem um clube de futebol na cidade, né? Que eu vi que o senhor acompanha. Lwów Pogon, o meu avô torcia, eu tenho a camisa do Lwów Pogon. Sim, e na sua infância, o senhor falava polonês? Como é que foi? Teve contato com o seu... Olha, o contato que eu tive foi com meus avós e meu pai, né? Meu tio. Sim. Depois que meu pai faleceu, eu comecei a me familiarizar com a herança e meu pai polonês, e meus avós. O meu avô veio para trabalhar na Henry Born, em Cubatão, como era a empresa inglesa, que eles ficaram, depois que a guerra foi acabada, meu pai ficou sobre o jugo da Inglaterra. Eles vieram para o Brasil para trabalhar na Henry Born, uma usina que era dominada por ingleses. Sim. Eu era mestre de obra. E possivelmente meu pai veio junto com ele e ficou no alojamento da Light, em Cubatão. E posteriormente meu pai foi trabalhar na Petrobras. Ficou muitos anos na Petrobras, em Cubatão. Certo. Mas, senhor, na sua descendência, o que você achou mais? Você tem documento, tem fotos dos seus antepassados poloneses ou nunca conseguiu achar? Eu tenho foto, só não tenho passaporte, eu tenho o RG estrangeiro do meu pai, tenho certidão de casamento. E recentemente eu consegui a certidão de casamento vindo lá da Ucrânia, dos meus avós. Sim, e na certidão deles tá escrito que eles eram poloneses, como é que tá, o que tá na... Lá tá falando, meu pai falou que era polonês, só que pelo que eu vi lá, tá falando que é da Ucrânia. Certo. E hoje a cidade é da Ucrânia. Sim. Aconteceu o mesmo também com a minha família, que eu achei documentos que eles nasceram numa região em 1895, por aí, que eram, se não me engano, na região onde era a Ucrânia também, mas eles se identificavam como poloneses. Então eles falavam polonês, né? Mas eles, se não me engano, eram da região da Ucrânia, pelo que eu pesquisei na internet. Quando eles vieram para o Brasil, eles vieram de navio, de avião, como é que sabe? Veio de navio, né? E pelo que eu sei, ele foi para o Rio, e do Rio ele veio para Santos. Certo. Ficou aqui em Santos. O que eu achei estranho, meu pai nunca comentou que era ucraniano, ele sempre falou que era polonês. Eu tenho um documento de um casamento que meu avô casou na Polônia. Certo. Vou te mandar para tu dar uma olhada aí. Claro. E eu achei, meu pai nunca falou que era ucraniano, meu pai nunca gostou de ucraniano. Mas na infância dele, ele chegou a falar polonês no Brasil? Ele falava polonês, sim. Meu pai falava polonês, falava bem português. E meu pai ele era tipo poliglota. Mas não falava ucraniano, não. Nunca me falou ucraniano. Era só polonês, então, mesmo que ele falava. Então eles eram poloneses, mas que estavam na Ucrânia, né? É bem comum isso acontecer. E esse dia eu achei uns relatos aí, uma carta, que meu avô tinha parente lá em Bytom. Bytom é Polônia, não é? Bytom é a cidade, na Silésia, se não me engano. A capital Vou te mandar pra você, eu achei algumas coisas, uma carta de Natal, e pelo que eu vi, já estão falecidos já, né? O irmão dele, tio dele, parente. Eu não sei se é tio ou se é irmão, né? Certo. Eu te mando. E eu achei uma carta também que meu avô estava no Maranhão, trabalhando lá em Maranhão, ele é mestre de obra. Eu achei também uma carta também, esse dia eu traduzi, né? Depois eu te mando também, para tu me ajudar aí. Certo. E no caso, essa carta foi mandada de Bytom, na Polônia, é isso? Sim, eu tenho o nome da cidade que ele ficou lá na Ucrânia, uma cidade lá que estava no registro dele. Eu tenho uma cidade também de Bytom também. Eu vou te mandar para você me ajudar a decifrar aí. Claro.
Mas bem legal. E logo que você era pequeno, o seu pai falava que era polonês ou sempre? Sempre. Todo mundo aqui tá polonês. Todos os documentos que ele tem aqui no Brasil é tudo polonês. Sim, mas quando o senhor era pequeno, ele já falava que era polonês. Logo que o senhor Falava perguntou. sempre. Na escola sempre foi filho de polonês. Polaco. Nunca me chamou de ucraniano, nunca. Sim, e no Brasil, ele falava português em casa, era tudo polonês, com a família. Meu pai falava polonês, meu pai é projetista da Petrobras. E ele sempre foi uma pessoa que se intrometia com a minha mãe, que minha mãe é filha de português, né? Certo. E minha mãe sempre falou nós que era polaco. Eu tenho aqui a carteira dele de RG, tá com polonês. Sim, que legal. Estrangeiro. Nada de ucraniano. E o senhor aprendeu alguma palavra em polonês com ele? Ele que ensinava alguma palavra em polonês? Eu tentei ensinar, nós éramos meio cabeça dura. Depois que o pai faleceu, eu comecei a me interessar pela língua polonesa. Sim. Faz muito tempo que o senhor pesquisa sobre a Polônia, que o senhor se interessou? Eu estou 20 anos tentando a cidadania. 20 anos. Com a cidadania geralmente eu até tenho comigo aqui a carta polaca, mas para a carta polaca tem que saber falar polonês, né? Que para nós às vezes é muito complicado, porque é algo que não. É uma língua consonamental, é difícil, né? Tô tentando dar os primeiros passos na língua polonesa. Sim, E no seu pai contava como ele veio pequeno pro Brasil, ou ele veio. Qual é a idade que ele veio pro Brasil? Eu tenho 17 anos. Eu Ele, mandei ele com 4 anos. sim, ele contava como é que era a vida lá na Europa. Tava lá que, quando saiu de lá, quando Varsóvia foi bombardeada, todos os documentos que ele tinha lá, diz que ficou tudo lá, né? Não veio com nada. Certo. Mas era difícil a vida lá, né? Pelo relatos que eu vejo das pessoas que os antepassados sofreram bastante, né? Não só por causa da guerra, mas também por dificuldade do clima, tudo. Era bem complicado mesmo. Sim, isso é verdade, sofreram sim. E no Brasil... Sim. E no Brasil foi complicado. Claro, pode mandar. E no Brasil foi complicado para eles morar aqui, adaptação? Naufragado, foi difícil quando vieram no navio, né? Eu tenho aqui o nome do navio, eu te mando para você também. Claro, claro. Tem um relato, mando histórico, não é tempo. Sim, que legal. Tá bom? Certo. E você tem vontade de visitar a Polônia, um dia conhecer a Polônia? Sim, tenho vontade sim, tenho. Onde meu avô nasceu, lá em LOL, e minha avó em Tarnopol. Tarnopol, que legal, então. Então, Pode falar, como? Eu te mando pra você, tem um monte de coisa aqui, relato, tem histórico, tem tudo. Claro. Eu falo assim, uma coisa que eu primeiro aprendi a estudar polonês em 2020, porque eu vi sobre a Polônia e me interessei, né? E aí eu estudei o idioma polonês, e aí no ano de 2022, minha mãe comentou que quando ela conheceu meu avô, pai do meu pai, ele chegou a comentar que os antepassados deles eram da Polônia. E aí isso me chamou a atenção. Aí eu fui pesquisar e descobri que eu também tenho descendência polonesa. E o mais interessante é que eu primeiro gostei da Polônia, primeiro eu decidi aprender o polonês para depois descobrir que eu era descendente polonês. Isso que é mais interessante para mim. Tem uma banda que você não conhece essa banda chama Varsóvia, o vocalista morreu, né? Eu sempre gostei dessa banda, é uma banda nacional. Eu falar Varsóvia? Vou mandar pra você sim. É banda brasileira? Já é da década de 80, já morreu já, né? Um dos vocalistas, eles não estão mais atuantes, né? Mas tem muita. Eles são uma cópia daquela banda inglesa, Joy Division. Tem a Kurt. Ele morreu. Ele fala da história dele? Pode ser, claro. Claro. Então, bem legal. Certo. Eu gostava dessa banda, os caras falecidos. Sim, legal o nome, né? Varsóvia, bem diferente o nome da banda, em homenagem à capital da Polônia. Vou te mandar pra você. Claro. Tá bom? Certo. Então você gosta muito da Polônia, então, Sérgio? É um fã da Polônia aqui no Brasil? Eu não conheço, né? Não conheço. Só eu tenho vontade de conhecer. Sim. Mas o senhor pesquisa na internet sobre a Polônia, sobre... Eu já viajei online, né? Mas presencialmente nunca. Eu também. Toda hora eu tô no YouTube ali vendo sobre a Polônia para saber mais, né? Conhecer mais o país dos meus antepassados. Eu sempre compartilho história aí de amigos meus que mandam, eu compartilho. Eu vou mandar para você
umas fotos de postal de 1985, 1900. Eu tenho muito postal de Tarnopol, LOL. Claro, Vou te pode mandar pra mandar. você. Claro, pode mandar então. Eu vou. Eu te mando. Tá bom, Certo, amigão? certo, então. Seu Sérgio, então eu te agradeço pela conversa. Acho que o pessoal vai gostar, porque é muito importante divulgar as origens polonesas no Brasil, né?